O marido de Amy, Hal, ficou furioso quando ela deu à luz o menino negro. Ele não hesitou em largá-la anos depois. O DNA revelou o impensável. Amy agarrou os dois lados da cama do hospital e gritou com todas as forças. Ela empurrou o choro penetrante de um bebê recém-nascido, recompensou seus esforços. Ela caiu de costas na cama e ofegou o suor escorrendo de sua testa. A enfermeira envolveu o bebê em um cobertor e o trouxe para ela. Amy ficou chocada quando viu a cor da pele do bebê. Confusa, ela olhou para a enfermeira. Este é meu querido. Você tem certeza de que ela perguntou? A enfermeira assentiu. Amy olhou para os outros médicos na sala e os viu trocar olhares estranhos. Eles tinham a mesma pergunta que ela. A equipe médica conhecia Amy bem, que ela deu à luz naquele hospital seus outros 3 filhos. Ela era uma mulher branca casada com um homem branco, e eles tiveram 3 filhos brancos juntos. Este bebê era o 4º filho deles e ele era inesperadamente negro. Todos se perguntaram como poderia ser o marido de Amy. Ralph veio alguns minutos depois para ver Amy e o bebê recém-nascido. Sua expressão de expectativa se transformou em perplexidade no momento em que colocou os olhos no bebê. Ele saiu do quarto para olhar o número do quarto impresso em uma placa na porta. Ele queria ter certeza de que não tinha ido a um quarto que não era o da Amy. Era claramente o quarto da Amy. O número do quarto dizia então. Quando ele entrou novamente no quarto, ele estava carrancudo. Ele não conseguia entender como Amy deu à luz um bebê preto. Ele parou ao pé da cama. Ele não se incomodou em ficar ao lado dela. Ele olhou para ela de forma acusadora. Amy recuou do olhar dele e tentou se explicar. Querido, posso explicar que não fiz isso. Não sei o que aconteceu. Ela choramingou. Ralph zombou. Ele não acreditou uma palavra saindo da boca dela, e ele não ia esperar até que ela inventasse mais mentiras para dizer a ele que sabia a verdade. Amy dormiu com seu empregador importante na seguradora onde ela trabalhava. Amy ficou chocada quando ele disse isso. Ela balançou a cabeça e disse repetidamente a ele que não era verdade. Mas ele não se importava que eles não pudessem continuar conversando porque uma enfermeira pediu a Ralph para sair do quarto para que Amy pudesse descansar. A cabeça de Amy doeu. Ela acabou de ter um bebê e ela estava sendo submetida a esse tipo de tortura mental. Ela nunca imaginou que seria possível para Ralph tratá-la dessa maneira em qualquer circunstância. Muito menos depois que toda a sua energia se esgotou quando ela acordou de uma que não era tranquila por causa de pesadelos. Amy alimentou seu bebê. Ele era realmente um bebê lindo, e apesar da cor de sua pele, Amy podia ver a semelhança que ele compartilhava com seus 3 irmãos mais velhos. Meses antes, ela e Ralph haviam selecionado possíveis nomes para chamá-lo, e ela decidiu sobre Samuel. Durante o resto de sua estada no hospital, Amy não viu Ralph. Ela esperava que ele estivesse pensando na conversa deles e em outras possibilidades que poderiam ter causado sua bebê tivesse um tom de pele diferente do deles. Ralph era o pai de Samuel. Ela sabia disso porque não tinha estado com nenhum outro homem além do marido. Infelizmente para ela, Ralph não parecia pensar. Então Ralph foi frio com Amy e Samuel depois que eles voltou do hospital para casa. Amy sentiu-se profundamente magoada, mas forçou-se a manter uma aparência alegre pelo bem das crianças. No entanto, alguns dias depois, Ralph fez as malas e anunciou que a estava deixando em estado de choque. Para apenas deixá-la para trás com seus filhos, ela implorou que considerassem tudo o que haviam passado durante mais de 10 anos de casamento e os filhos que tiveram juntos. Hal era inflexível e sua mente estava decidida no que dizia respeito a ele. Amy o traiu e feriu seu orgulho. Se ele deixasse isso passar, as pessoas iriam zombar dele e ele perderia seu respeito próprio. Então ele foi embora, abandonando sua esposa e família. Amy sentiu seu mundo inteiro desabar. Ela não sabia como deveria ir sem Ralph. Ela nunca suspeitou que ele seria capaz de terminar com ela de forma tão insensível que ela o conhecia desde os tempos de faculdade. Eles eram amigos há um tempo antes de começarem a namorar. Eventualmente ele a pediu em casamento e eles se casaram. Não tiveram problemas conceber quando estavam prontos para ter filhos no 2º ano de casamento. Os filhos tinham sido fáceis para eles. Ralph só queria 2 filhos, porque sua ideia de uma família perfeita eram 2 filhos, talvez um animal de estimação, e depois a típica casa com uma cerca branca que Amy tinha. Sempre quis uma família grande. Ela cresceu como filha única depois de perder a irmã mais velha em um acidente de ônibus escolar quando tinha 4 anos. Ela se sentia solitária e não queria que seus filhos conhecessem esse sentimento, mas ela respeitava a decisão de ter apenas 2 filhos. No entanto, ela tinha outros planos para eles durante a primeira
Gravidez de Amy, ela e Ralph ficaram maravilhados. Conversavam com entusiasmo o tempo todo sobre os grandes planos que tinham para o filho que estavam prestes a ter sem limites no dia em que deram as boas-vindas ao seu primeiro filho. No mundo, 3 anos depois, Amy estava grávida novamente e deu à luz 2 lindos gêmeos, um menino e uma menina. O casal ficou feliz com isso. Sabendo muito bem que Ralph não queria mais filhos, Amy tomou precauções para não engravidar novamente. Mas 5 anos depois do nascimento dos gêmeos, Amy acordou uma manhã com sintomas que ela reconheceu de gestações anteriores, aterrorizada e secretamente em êxtase. Ao mesmo tempo em que comprou um kit de gravidez para confirme e com certeza ela esperava que Ralph estivesse chateado quando Amy deu a notícia a ele. Ele a chamou de descuidada e estúpida por deixar um erro como esse acontecer. Ele ficou com raiva por um longo tempo, mas como a data do parto dela se aproximava, Ralph tornou-se quente e macio novamente. Infelizmente que havia soprado no ar como fumaça momento em que Amy deu à luz o bebê Samuel, que tinha pele escura diferente de qualquer outro membro da família sem Ralph. Amy ponderou sobre como criar seus filhos sozinha, eles eram tão pequenos. Seu primeiro filho tinha 9 anos. Os gêmeos tinham quase 6 anos, então lá era Samuel. Amy não sabia como fazer sua vida funcionar como antes. Ela lutava muito para cuidar dos filhos e sustentar alguns de seus vizinhos que invejavam sua família e sabia que Ralph a deixou sussurrando atrás dela de volta. Eles zombaram dela, chamando-a de esposa infiel e hipócrita que costumava apresentar um equilíbrio perfeito entre vida profissional e pessoal em público. Mas tudo isso estava em ruínas. Amy não sabia a quem recorrer em um momento tão angustiante de sua vida. Ela ligou seus amigos pedindo ajuda, mas nenhum deles poderia desistir dela. Eles estavam todos ocupados com suas famílias e com as coisas que aconteciam em suas vidas. O máximo que fizeram foi oferecer palavras de conforto e pedir que ela permanecesse forte. Todas as noites Amy chorava dentro dela travesseiro. Parecia como se alguém estivesse destruindo suas entranhas. Era uma dor tão intensa e isso a esgotava. Ela não sabia como reunir forças para continuar. Nada em sua vida a motivava a continuar lutando. Em vez disso, suas responsabilidades a faziam sentir-se exausta. As crianças dependiam dela, suas vidas também mudaram com a morte do pai e eles precisavam dela para tranquilizá-los. O bebê Samuel era apenas um bebê indefeso e inocente e ela ainda tinha que ir trabalhar. Além de tudo isso, no trabalho, Amy estava distraída, ela não podia. Seu desempenho era excelente e em momentos aleatórios as lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Isso deixava seus colegas desconfortáveis. Houve um dia em que ela quase cometeu um erro grave com um relatório. Quando seu superior viu isso, eles a chamaram ao escritório e pediram que ela tomasse um tempo indeterminado sair sem remuneração. Amy queria protestar porque precisava de dinheiro para sustentar seus filhos, mas ela viu o rosto severo de seu superior e cedeu. Ela sabia que eles estavam certos e ela estava grata por não ter sido demitida. Amy constantemente tentava entrar em contato com Ralph. Ela ligou e deixou várias mensagens de voz, todas elas foram ignoradas e sem resposta. Era como se ele desejasse ela tentou contatá-lo nas redes sociais, mas não conseguiu encontrá-lo. Foi quando ela percebeu que ele tinha a bloqueou em todos os lugares. Amy estava frustrada, zangada e triste ao mesmo tempo, mesmo que Ralph quisesse ignorá-la e os filhos deles. Ele estava fora há 6 meses e nenhuma vez ele enviou dinheiro para a manutenção dos filhos devido aos desafios e turbulências que ela estava enfrentando. Amy estava sempre cansada ou triste para lidar com a dor de cabeça e a situação. Ela constantemente tirava cochilos não planejados. Como resultado, ela não cuidava de muitas das gavetas da casa e sua casa estava uma bagunça. Ela mal conseguia alimentar as crianças todos os dias. O filho de 9 anos de Amy, Jeremy, tomou a iniciativa desde muito jovem e começou a pegar depois que sua mãe escolheu. Arrumou brinquedos caídos e colocou-os no cesto de brinquedos, juntou a roupa suja e a dos irmãos e colocou na máquina de lavar. Usou o aspirador para arrumar e limpou as superfícies da cozinha com um pano limpo pela manhã, que fez cereal para ele e seus irmãos e fazia sanduíches para eles depois que eles voltavam da escola. Sempre que o bebê Samuel estava chorando e Amy continuava dormindo, Jeremy o embalava em sua cadeira de balanço. Às vezes isso funcionava e o bebê Samuel adormecia, mas outras vezes não. Significava que o bebê Samuel estava com fome ou precisava trocar as fraldas. Nesses momentos, Jeremy carregava Samuel com cuidado até Amy. Ele a acordava e pedia que ela alimentasse Samuel. Suas ações tocaram Amy, que não tinha ideia de que seu filho mais velho era trabalhador. Inspirado por ela, filho Jeremy, Amy começou a fazer um esforço maior para estar presente para seus filhos.
Ela se forçou a fazer muitas das tarefas, mas atribuiu tarefas menores. Jeremy e os gêmeos. Ela foi às compras, encheu os armários da cozinha e a geladeira com comida. Mas havia dias quando ela começou a chorar sempre que se lembrava de Ralph e muitas vezes era difícil tirá-lo da cabeça quando foi naquela casa que ela criou uma família com ele. Ele deixou a mesma família sem uma segunda olhada, era mais difícil para ela sempre que os gêmeos de 6 anos perguntavam pelo pai. Jeremy era intuitivo o suficiente para saber que algo estava errado e não perguntou pelo pai depois das primeiras semanas para não incomodar a mãe. Mas os gêmeos foram menos diplomáticos no 7º mês depois que Ralph deixou a escola infantil. Convidou Amy para um bate-papo. O nome do diretor era Philip e ele era um homem mestiço atraente, com cerca de 40 anos. Ele convidou Amy para descobrir o que estava errado. Ele notou que o desempenho acadêmico de seus filhos caiu e eles foram afastados das outras crianças que mantinham para si. Pareciam tristes. Amy não queria, mas ela começou a chorar e chorou profusamente. Seu coração doía tanto que ela não entendia o motivo de fingir que estava tudo bem quando estava além dela. Ela queria tirar a dor seu peito. Ela abriu o Philip e admitiu que mal conseguia se controlar. Ela sentiu como se estivesse desmoronando desde que seu marido a deixou. Ela contou tudo a ele e não se conteve. Philip ouviu com atenção. Ele ficou emocionado com profunda compaixão por Amy e seus filhos. Ele se ofereceu para levar todos eles para um passeio e oferecer-lhes uma refeição. As crianças ficaram entusiasmadas. Quando souberam que iriam para um centro recreativo, eles vestiram suas melhores roupas e prometeram se comportar da melhor maneira enquanto as crianças se divertiam. Philip e Amy conversaram um pouco mais. Ele contou a ela sobre si mesmo, que havia perdido a esposa devido a complicações no parto. Felizmente o bebê havia sobrevivido e ela tinha a mesma idade que o primeiro filho de Jeremy e Amy. Philip confessou que não criou sua filha sozinho. Ele recebeu muito apoio de uma comunidade que conheceu Philip. Apresentou Amy à comunidade. Ele a levou para seu encontro físico semanal. Era uma comunidade de famílias comprometidas em crescer juntos e ajudar os outros. Havia casais com lares estáveis naquela comunidade, bem como muitos solteiros. Todos foram tão acolhedores e amigáveis que cederam por causa do bebê Samuel, que Amy havia trazido com ela para a reunião. Quando ouviram a história de Amy, todos estavam dispostos a contribuir da maneira que pudessem. O maior problema de Amy era que ela não tinha dinheiro para pagar uma babá para cuidar dos filhos enquanto trabalhava. Suas economias estavam diminuindo rapidamente e se ela não voltasse ao trabalho logo, não seria capaz de sustentá-los, pagar as contas e renovar o aluguel em 3 meses. Ouvindo isso, as mães que ficam em casa na comunidade criaram um cronograma para cuidar dos filhos de Amy. Havia cerca de 5 mães que se voluntariaram e cada uma delas cuidaria de todas as 4 crianças por um dia útil. Após algumas semanas frequentando a comunidade, reunindo-se com Philip e recebendo seu incrível apoio, Amy se sentiu ela mesma novamente. Ela estava ansiosa para voltar ao trabalho e construir uma vida para si e para seus filhos. Quando voltou ao trabalho, ela teve um desempenho melhor do que nunca e seus superiores ficaram impressionados. Depois de superar várias expectativas de vendas, Amy conseguiu uma promoção dupla. Ela compartilhou a notícia com a comunidade e eles comemoraram com ela. Alguns meses depois, Amy se estabilizou e conseguiu pagar babás para cuidar das crianças sempre que ela estava ocupada. As mães da comunidade ainda se ofereceram para cuidar. Eles disseram a Amy que seus filhos eram fáceis de amar. Eles a elogiaram por criá-los para serem bem educados. Amy agradeceu com lágrimas nos olhos dela. Amy via Philip com frequência, porque ele era o diretor de seus filhos. Eles se viam nas reuniões semanais da comunidade e eles eram amigos. Amy percebeu alguns meses depois que ela estava em constante comunicação com Philip. Eles mandavam mensagens diariamente, conversavam ao telefone e saíam juntos com seus filhos. Amy conhecia a filha de Philip e era amiga dela. Aos olhos da menina, Amy era uma figura materna que ela admirava profundamente. Amy tentou não pensar no que sua proximidade com Philip poderia significar. Ele era um homem bom e ela valorizava a amizade dele. Foi o que ela disse a si mesma. Mais de um ano depois de Ralph ter deixado, Amy descobriu que ela e as crianças tinham entrado num ritmo. Elas ajudavam nas tarefas que ela cozinhava e nos trabalhos de casa. O seu desempenho na escola e nas atividades extracurriculares estava melhor do que nunca. Faziam compras com ela e cuidavam umas das outras sempre que se sentavam.
para comer e Amy viu o quão próximos seus filhos eram. Seu coração se encheu de orgulho, era como se eles não precisassem mais de Ralph e isso levou Amy a outra descoberta. Ralph não era tão prestativo em casa quanto ela pensava. Amy atualmente ganhava muito dinheiro, o que equivalia a 3 vezes o que ela e Ralph ganhavam quando moravam juntos naquela época. Ralph ganhava um pouco mais do que Amy, mas a maior parte era destinada a pagar suas necessidades. Gostava de comprar itens de grife que não tinha dinheiro para comprar porque queria que as pessoas o percebessem de uma certa maneira. Amy era quem fornecia mais para a família, pagava as contas e fazia a maioria das coisas. Mas ela não percebia porque ela amava Ralph e sua presença significava muito para ela também. Depois de quase 2 anos separados, Ralph ainda não havia enviado os papéis do divórcio. Ela suspeitava que fosse porque ele não queria pagar pensão alimentícia ou pensão alimentícia. Ela optou por ignorá-lo por enquanto. Amy e seus filhos estavam no parque para fazer um piquenique num sábado à tarde enquanto as crianças brincavam juntas, incluindo Samuel, que tinha 3 anos e uma criança adorável. Philip os observava com uma expressão estranha. Ele pode ter notado algo errado com algum dos filhos dela. Ele rapidamente garantiu a ela que não era o caso. Seus filhos têm olhos interessantes, eu os estava admirando. Foi tudo que ele disse. Amy deu um suspiro de alívio. Ela disse a ele que eles entenderam do lado do pai. Philip franziu a testa. Ele ressaltou que, se fosse o caso, era a prova de que Samuel era filho biológico de Ralph, já que ele tinha o mesmo par de olhos único. Amy ficou muito perturbada depois que Ralph partiu para considerar fazer um teste de DNA para provar suas alegações estavam erradas, mas por causa das observações de Philip ela sentiu uma cutucada para descobrir a verdade por trás da pele escura de Samuel. De uma vez por todas ela ligou para o hospital e marcou uma consulta para testes de DNA. Ela enviou o Old com de Ralph como amostra. O hospital fez os testes e depois o DNA revelou o inimaginável. Samuel era filho biológico de Ralph e a cor de sua pele era hereditária. Amy não entendeu o que os médicos queriam dizer com hereditário. Eles explicaram a ela que Samuel tinha avós ou bisavós que eram negros. Amy estava confusa. Nem ela nem Ralph tinham nenhum sobre isso. Ela ainda estava pensando sobre isso no dia seguinte, quando Ralph ligou para ela do nada. Ele disse a ela que tinha acabado de descobrir por sua mãe que seu pai biológico era um homem negro. Ele era a pessoa de quem sua mãe estava noiva, mas depois ele faleceu em um acidente. Sua mãe se casou com o melhor amigo do homem, uma esposa, homem. Sua mãe não viu sentido em contar a ele desde que ele nasceu branco, mas ela de repente sentiu uma pontada no coração para revelar a verdade. Ralph implorou para voltar para Amy e os filhos. Ele estava disposto a ser pai de todos eles, incluindo Samuel. Amy recusou que ele os tivesse abandonado por 3 anos. Ela se divorciou dele, mas permitiu o direito de visitação. Os filhos não gostavam de passar tempo com o pai. Eles preferiram Philip. Logo depois de Philip e Amy começou a namorar os filhos, incluindo a filha de Philip. Ficamos tão felizes. Que história comovente. O que você achou da reação de Ralph ao ter um bebê negro? Deixe seu comentários.